Salve, salve galera do terceiro ano, tudo tranquilo, tudo em ordem? Mais uma vez então, dando sequência às nossas atividades. A partir dessa semana iniciamos o nosso segundo bimestre da disciplina de Direito Processual Penal. Primeiramente quero dizer para todos vocês que mantenham foco, que mantenham a energia, que realmente estudem, nesse momento, porque isso fará diferença, sempre na sua vida profissional. E não é aqui diferente em relação à nossa disciplina. Bom, para situar vocês, a nossa ideia central aqui do segundo bimestre é trabalharmos as questões de competência e provas criminais. Ou seja, assuntos que estão intimamente ligados, à nossa parte prática, de uma forma geral. No específico, a questão de competência, nós vamos aqui travar discussões bem interessantes. Claro, quando a infração penal ela se desenvolve, ela ocorre numa certa localidade, nós não temos muitas dificuldades para localizar o juízo competente. Todavia, quando essa infração penal ela acaba se realizando envolvendo duas ou mais localidades, aí surge a necessidade de nós mantermos a fixação dessa competência. Por exemplo, imagine que o sujeito A, na cidade de Maringá, ele venha subtrair um veículo e empreenda a fuga até a cidade de Paranavaí. Na cidade de Paranavaí, ele acaba tirando a vida de uma pessoa. Ele acaba cometendo um crime de homicídio. E mais à frente, na cidade de Nova Londrina, ele é preso em flagrante por conta dessas infrações penais. Aí surge a necessidade de nós sabermos qual será o juízo competente para julgar essas infrações penais. E de antemão eu posso aqui já colocar para vocês de que nós teremos apenas um juízo competente para julgar essas infrações penais que foi praticada por ele nesse nosso exemplo. Por isso, a questão importante de delimitarmos aqui as regras de competência. A mesma ideia, podemos ter crimes de competência federal, crimes de competência eleitoral, crimes que envolvam relações de emprego, crimes mais modernamente aí, sendo praticado pelas mídias digitais, crimes no âmbito da informática, infrações penais que envolvam o meio ambiente, infrações penais que envolvam o idoso, infrações penais relacionadas à Lei Maria da Penha. Então, se vocês percebem, são situações que nós temos aqui que definir o juízo competente para julgar. E o direito processual penal, ele traça regras apropriadas para solucionarmos essas questões. Mas a ideia central é justamente estabelecer apenas um juízo competente para julgar essas infrações penais. O que não seria diferente também no relativo às questões de foro privilegiado. Também quando nós temos pessoas que possuem esse benefício, terão uma regra própria de julgamento e competência para ser examinado nessa oportunidade. Enfim, essa é a ideia central do relativo à nossa matéria de competência. De outra sorte também, nesse segundo bimestre, nós vamos estudar a questão das provas criminais. Ou seja, imagine o depoimento de uma testemunha, imagine uma prova pericial, imagine uma prova documental, qual é o condão, qual é a natureza jurídica desses meios probatórios, até que momento isso pode demonstrar a certeza ou não da ocorrência de um fato. E é uma questão, em termos práticos, muito importante, porque dependendo do tipo de prova que chega em mãos do julgador, ele vai dar uma ou outra decisão, amparado nessas espécies que lhe foram apresentadas. E também, se vocês se recordam, quando examinamos a figura do inquérito policial, nós chegamos à conclusão de que aquelas provas realizadas durante a fase de investigação também podem ter influência na fase da instrução processual penal, propriamente no que se refere à fase do processo penal. De que maneira? Evidentemente, se essas provas puderem ser refeitas durante o processo. Claro que, de maneira excepcional, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas já possuem o seu valor automático na fase da instrução criminal. Até porque são provas que se realizaram e nós não conseguimos mais voltar atrás com essas questões fáticas. É por isso que já possui um valor aí mais automático na relação processual penal. Óbvio que naquela oportunidade não foram realizadas sobre o crivo do contraditório,
né, o famoso princípio da bilateralidade da audiência, mas é evidente que a partir de agora, com a instrução criminal, esse princípio ele deve ser aplicado. Então é justamente por conta disso que nós temos que tomar aqui, né, os devidos ensinamentos, com aquela finalidade de aprendermos tanto a questão de competência como a questão probatória. Né, nos acompanhem, sempre estejam presentes, que nós vamos aqui desenvolvendo a matéria com todos vocês.